Bom, quero cumprimentar a todos aqui presentes e agradecer também pela presença de todos aqui nesse momento, que eu acho que a gente vai ter, começando hoje, mais uma lição sobre mulheres. Quero também, desde já estar agradecendo a palestrante Alexandra Caprioli. O currículo dela, nem vou ler tudo porque é imenso, mas é muito desenvolvida nesta área somente, praticamente, né? A maioria nisto. Mais para frente a gente fala sobre o currículo. Agradecer aqui o Mauro Gilson Pereira, o tesoureiro, da Casa de Apoio à Vida. Meu muito obrigado. Também a Maria de Lourdes Soares, inspetora da Ronda Escolar, Guarda Municipal, meu muito obrigado. As duas ali, né? Seu nome é? A Laís também aqui acompanhando, já agradeço desde já. O doutor Ricardo Viotto também está aqui representando. E convidar também o nosso amigo, e também que faz parte da comissão, o vereador Carlão do PT. E agradecendo a todos os assessores, meu, esposa, irmã que está aqui presente, a todos aqui. E já não perdendo tempo, já passando a palavra para a Alessandra. E meu muito obrigado desde já. Primeiro, queria agradecer muito a oportunidade, né? Porque eu acho que quando a gente acredita bastante num ideal e numa coisa que a gente gosta de compartilhar, né? Então, acho que é uma oportunidade de compartilhar um pouco, no caso, uma vivência pessoal, né? Como uma mulher que sempre teve uma carreira corporativa e como eu enxergo que isso é na vida das empresas, na vida das famílias, né? Na forma como eu analiso como foi com a minha família e é a forma como eu entendo que eu posso humildemente dar minha colaboração para uma discussão do papel da mulher, né? Essa discussão sobre gênero, se é importante ou não, se tem uma diferenciação ou não. Então, a gente busca fazer isso. Eu vou falar um pouquinho do meu currículo para que vocês possam entender de que universo eu estou falando, né? Então, eu sou hoje diretora de turismo do município de Campinas. Estou nesse cargo desde 2013, né, no início do governo atual. Fui convidada pelo tempo de experiência, eu tenho 30 anos de experiência só em turismo, tudo que eu fiz na minha vida sempre foi nessa área, porém tenho formação, além de formação em turismo, tenho formação em terapia ocupacional também. Tive a oportunidade de fazer a especialização, sempre voltada para empresas turísticas, que foi a área que eu trabalhei. Fui presidente do Campinas e Região Convention e Visitors Bureau, que é uma entidade que congrega empresários da área de eventos e da área de turismo, né, que é uma entidade que hoje está completando 15, esse ano está completando 15 anos. Sou empresária há 30 anos no ramo de turismo e de transportes, né? Às vezes a pessoa, quando olha meu nome, já lembra automaticamente dos ônibus da Caprioli, da empresa de transporte, né? Que de fato é o negócio da minha família. E, posteriormente, a gente investiu na área de aviação regional, com a Trip Linhas Aéreas. E acabamos fazendo, posteriormente, uma fusão unindo a Trip com a Azul Linhas Aéreas. Então, hoje, não existe mais Trip e Azul separadamente, elas são uma empresa só, da qual eu sou acionista. E também com essas atribuições faço parte do Conselho de Administração, fazia parte do Conselho de Administração da Trip, faço parte do Conselho de Administração da Azul. E hoje vivo essa experiência de gestão pública, que é uma coisa super nova para mim, né? Que uma pessoa que sempre trabalhei em empresa privada, muito mais empreendedora do que empresária, e fui 15 anos professora universitária na PUC Campinas e deixei agora recentemente por conta
das tarefas que a diretoria me impõe, que eu não tinha que escolher, né? Então, hoje não ministro mais aulas, mas fui professora durante 15 anos. Sou formada pela PUC e dei aula durante 15 anos no SENAC, na PUC e tudo mais. Então, é esse universo o ambiente no qual eu cresci, fui criada e me desenvolvi. Então, na verdade, quando a gente começou essa discussão sobre gênero, essa discussão sobre a mulher, né, a gente teve um evento no ano passado, no CIESP, que falava um pouco sobre o papel da mulher na sociedade. E aí, falando do papel da mulher na tecnologia, no mundo dos negócios, eu dei a minha contribuição. E uma das coisas que a gente comenta muito é que, quando a gente consegue enxergar hoje o papel da mulher, a gente, pensando um pouquinho, como, de fato, a mulher deslocou o lugar dela nos últimos anos, mas se a gente vê essa conquista, ela não é tão antiga, porque, na verdade, existiu uma limitação da sociedade para a mulher. Então, se a gente pensar que a mulher votou pela primeira vez no Brasil em 1932, né, então sempre houve uma diferenciação sobre os direitos que a mulher tinha, né? Quando a gente fala de ser humano, a gente fala de direitos e deveres. E a mulher tinha muito mais deveres e muito mais atribuições ligadas ao papel dela na família e na moral da família e na rotina da família do que direitos. Então, a gente começa aí com essa votação a partir de 1932. A Segunda Guerra Mundial, talvez no Brasil a gente não tenha sentido isso, mas em termos de advento mundial, a Segunda Guerra trouxe, a partir de 1945, trouxe um papel diferente da mulher, porque com as mortes que aconteceram, né, na guerra, a mulher teve que ocupar um papel preponderante, porque a gente tinha poucos homens, eles estavam lutando, né, estavam no fronte. Então, as mulheres passaram a ter que ser o arrimo da família. Então, isso já tem um deslocamento. Depois, a partir de 1960, o controle de natalidade, né, porque a mulher era pouca opção que ela tinha sobre, na verdade, um planejamento familiar, ou quantos filhos. É muito comum nas famílias, a gente ter famílias com 12, 13 filhos, né? E não num passado antigo, mas no recente, né? A gente, talvez, a nossa segunda, a gente como sendo terceira geração, famílias muito grandes, e a partir de 1960, com o controle da natalidade, a mulher pôde ter esse controle, essa decisão também sobre como é que ela queria constituir a família dela, né? Porque ela passava a vida dedicada à família até pelo volume de filhos que ela tinha. A mudança do papel da mulher na Constituição de 88 e, a partir de 1999, aí sim a delimitação dos direitos não discriminatórios para a mulher. Então, a gente pensando um pouco sobre as mudanças, né, a gente teve, nesse período, uma quebra de paradigmas, né, quer dizer, aquela coisa da mulher ser a dona de casa para ela, para a gente enxergar ela também como força de trabalho, porque antes não é que ela não tinha capacidade, muito menos condição, mas ela não era vista dessa forma, né? A flexibilidade dos parâmetros da sociedade, quer dizer, a sociedade passou a ter tolerância e passou a enxergar que a mulher merecia um espaço, merecia o seu direito, né, na sociedade, e ela começou a também ser demandada a buscar caminhos externos, né? E essa situação dos chefes de família em extinção não é segredo nenhum para vocês de que hoje a gente tem muitas mulheres, e às vezes até numa estrutura familiar, muito mais mulheres arrimo de família, ou seja, aquela mulher que independente se ela traz a maior parte da renda da família, mas ela é aquela que mantém a estabilidade da família. Então, a gente mudou um pouco o padrão de enxergar quem é o chefe da família, tanto é que muitos maridos brincam, né? Assim, muitas vezes são os maridos que trazem a maior renda para a família, mas eles sabem quem manda na família, né? Então, essa coisa do chefe de família é uma mudança também, até no consumo, né? A gente vê as empresas muito preocupadas em fazer um marketing que
beneficie a mulher e não ofenda a mulher, né? Então, hoje, existe essa preocupação, porque sabem que ela tem um poder de decisão enorme no produto que vai entrar na casa dela. Independente se ela é dona de casa e é ela que paga a conta, ou seja, se o dinheiro vem do marido dela, a decisão é dela, do que ela vai colocar na casa dela. Até eu gosto de citar um exemplo que uma vez me comentaram, um pessoal da área de marketing, que tinha uma empresa de Gillette, né, que é um produto eminentemente masculino, e era uma loira muito bonita que fazia propaganda, né? E num tom bastante sensual, levando aquela coisa, né, falando para o público masculino, como era um produto para o público masculino, e esse produto encalhou. Porque quem compra o produto, independente de se ele ser para o público masculino, na hora de ir no supermercado e trazer a Gillette, é a mulher que vai lá e faz as compras em geral. E elas se negaram. Não vou levar essa loira para casa para concorrer aqui com o meu papel. Então, eles tiveram que redirecionar toda a campanha de marketing. Tal é o poder da mulher nessa decisão final. E um pouco esse advento que a gente vive hoje dessa dissolução dos casamentos. A gente tem hoje uma dificuldade de estabilidade. Quando a gente olha, né, às vezes os pais, os avós, casamentos muito longevos, né, famílias completando 50 anos, 25 anos. E hoje os jovens já vivendo nessa geração Y, vivendo uma crise. Quer dizer, eles muitas vezes não resistem 2 ou 3 anos casados, porque tem uma tolerância, né? Essa nova geração tem uma intolerância por negociar, por estar buscando, de fato, se entender, né? Então, hoje, a mulher, a dissolução do casamento veio com a independência, ela não se sentir mais necessariamente, mesmo vivendo, às vezes, um casamento muito ruim, ela não se separava por conta da estabilidade familiar. E, a partir de um certo momento, ela entendeu que ela precisava, de fato, estar com a verdade dela. E isso, às vezes, em alguns casos, significou, aí, na década de 60, um grande volume de soluções de casamento e vem perdurando esses índices até hoje, né? Outra questão que a gente comenta são os fatores que causam a segregação, né? Que são os fatores que causam a segregação? Essa interpretação de que as tarefas domésticas são mesmo papel somente da mulher, né? Que é uma interpretação hoje que muitas famílias reinterpretaram isso, ou seja, vocês sabem muito bem que a forma como a mulher é tratada pelo próprio marido é a forma como seus filhos vão buscar tratar outras mulheres que eles tiverem contato ao longo da sua vida. Então, se você vem de uma família onde existia, independente de ser uma mulher que trabalhava ou não, mas havia um respeito pela figura feminina na casa, esses filhos carregam esse respeito e têm uma relação extremamente positiva com a figura feminina, com a figura materna, com a figura de quem está lá dando essa formação. Então, hoje, muitas famílias redirecionaram as tarefas domésticas, entendendo que é um papel da família, né? Não é mais um papel só da mulher, independente de ela, em geral, assumir as rédeas, né? O controle disso. A questão da dupla jornada, né? Isso não é segredo para ninguém, que mesmo quando a mulher trabalha fora, ela tem o papel proeminente dentro da casa. Então, às vezes é dupla, às vezes é tripla jornada, mulheres que trabalham em 2 lugares, e a terceira parte da jornada é quando elas voltam para casa e enfrentam a realidade de ter que cuidar do lar. Durante muito tempo, as mulheres encontraram espaço no mercado, mas em atividades bastante informais, né? Então, isso não facilitou. E muitas atividades sem remuneração. Então, a mulher era vista assim, ela pode fazer um trabalho voluntário, ela pode fazer um trabalho dentro de uma creche, dentro da igreja, sempre trabalho sem remuneração, né? E muitas vezes até trabalhos qualificados, mas que não envolviam uma remuneração.
e muitos ramos de atividade onde era enxergado que eram redutos específicos das mulheres. Então, olha, a mulher tem que trabalhar nas seguintes carreiras, né? Então, tinham espaços meio que determinados para as mulheres. E hoje a gente enxerga que não existe espaço. A gente até vendo essa questão da tecnologia, tem muitas áreas que a gente tem oportunidade de ver mulheres atuando que não viria na nossa cabeça de imediato. Tá aí, talvez, a própria carreira na guarda, né? Não é num primeiro momento, quando você pensa numa carreira na guarda municipal, o primeiro pensamento vem de um oficial do sexo masculino. E hoje, a experiência... Eu fui, esses tempos atrás, dar uma palestra na academia, porque a gente fez um convênio com o Departamento de Turismo, e fiquei muito feliz, porque a classe já tinha muito mais mulheres, né? Então, isso é uma conquista que vai acontecendo. E cada vez a gente vai tendo menos redutos masculinos, né? E aí o que vigora é muito mais a competência ou a sua capacidade de ter uma atuação do que se aquela profissão é masculina ou feminina. Eu acho que a gente vem hoje de uma geração onde eu tive muita sorte na minha família, porque minha mãe foi uma pessoa que sempre trabalhou. Então, para mim, não foi uma conquista eu ter que buscar o mundo do trabalho, porque isso já veio da minha criação. Mas ela teve que quebrar um paradigma, no caso dela, para a mãe dela. A mãe dela era uma senhora que sempre foi, entendia que estava criando a filha para cuidar do lar. E ela nunca aceitou. Ela foi fazer faculdade, ela foi buscar a formação, trabalhou desde muito nova. Então, eu, na verdade, tive a sorte de ter sido criada numa família onde já existia esse espaço. Ao contrário, até, né? Eu acho que ela ficaria muito decepcionada se eu tivesse tido uma opção diferente ou tivesse me encaminhado de forma diferente pela luta que ela fez, né? A outra coisa importante é que a gente também não consegue ter muitas oportunidades se a gente não tem a capacitação. Então, a formação também, seja ela de nível médio, né, no ensino médio, ou até conseguir concluir o fundamental, foi uma coisa que também passou a ser uma conquista nova, porque as mulheres elas abandonavam a escola muito cedo, para poder cuidar, assim, em geral, a filha mais velha cuidava dos filhos mais novos, e aí ela não conseguia ter uma evolução para se capacitar. Então, ela tinha... não era que ela não sabia ter as funções, mas ela não tinha tido a oportunidade de ter um aprimoramento, de ter um aperfeiçoamento para ela poder ocupar outros tipos de cargo. Hoje, a gente tem, nas carreiras universitárias, nas cadeiras universitárias, hoje uma porcentagem maior de mulheres ocupando os bancos das universidades do que de homens, né? O deslocamento do volume de mulheres que frequentam a universidade hoje é uma proporção que é mais da metade de mulheres do que é de homens. E também em carreiras na área da ciência e tecnologia, nas áreas das engenharias, você já não tem mais aquela preponderância, aquele domínio absoluto. Quando tinha uma mulher numa classe de engenharia, era aquele alvoroço, tipo, nossa, será que a gente vai saber administrar, lidar, né? E que hoje a gente não passa pela nossa cabeça isso. Ainda bem, né? Eu acho que a gente vive essa situação bem diferente. E também o que aconteceu, um fator de segregação, é o fato de realmente a mulher significar, muitas vezes para a empresa, um custo maior. Esse talvez vai ser sempre o nosso maior desafio, porque a gente tem salários, em geral, menores do que os homens, isso estatisticamente isso é, né, provado, por toda vez que se faz alguma verificação com a mesma função, muitas vezes as mulheres ganham menos, mas a gente luta contra alguns fatores que na carreira da mulher, o fator da gestação, do auxílio creche, do tempo menor, né? A gente se aposenta com menos idade, que são fatores segregadores, porque muitas vezes o empregador ele acha que é muito mais caro ter uma mulher. E a gente tem que concordar que lá na ponta do lápis, né? Se a gente for falar só na conta,
é mais caro ter uma mulher mesmo, porque ela tem direitos adquiridos que a tornam, né, um profissional mais caro para esse empregador. E se ele, então, se mantiver só analisando a questão da conta, provavelmente a gente vai ter eles optando sempre muito mais. Mas daqui a pouco ela engravida, daí ela casa, e quando tá. Então, assim, sempre olhando os poréns, né? E é verdade, quando os filhos ficam doentes, em geral, a mãe é que socorre. Então, a gente tem uma estrutura familiar muito construída, orbitando, né, em cima da figura feminina. Né? E é isso que a gente precisa entender. O que a gente tem que mostrar que a gente assim, que a gente tem capacidade, onde é que estão nossas capacidades, para que a gente possa explorar o potencial melhor que a gente tem sobre as nossas capacidades. E não ficar com uma disputa de poder com o homem, que eu acho que talvez tenha sido a maior ignorância dos opostos, né? Porque os movimentos, a conquista da liberdade da mulher, ela foi de um extremo ao outro, né? Daquele extremo entre a mulher não ter direito algum, a ela achar que ela se igualaria ao homem. E não é isso que a gente quer. A gente é diferente do homem em muitas coisas, inclusive fisiologicamente. Então, eu acho que com o tempo a coisa vai se equilibrando e a mulher percebe que ela pode lutar com as armas que ela tem, com a qualidade que ela tem, com a competência que ela tem, e muito mais do que tentar se igualar ao homem, né? Ou ser como homem. Inclusive, numa época, isso significou a mulher achar que ela tinha que se vestir com uma forma mais para não despertar o lado feminino dela, que isso podia prejudicar o ambiente de trabalho, achar que ela estava provocando, né, de alguma forma. Né? Então, não é isso que a gente quer. E a mulher, ela quer vencer pela competência dela. E aqui eu coloquei algumas coisas que são características femininas, e a gente, que é mulher, a gente tem um público bem misturado aqui, metade masculino e metade feminino, mas eu acho que vocês vão identificar algumas dessas competências, né, dessas características femininas, que estão presentes, de fato, na vida da gente, que a gente tem isso na nossa vida familiar e na nossa vida empresarial, né, sem querer separar a nossa capacidade. Então, a mulher, em geral, como ela tem na família aquele papel de líder daquela equipe, né, daquela unidade familiar, ela tem também uma grande facilidade em trabalho em equipe, o que hoje, nas empresas, é praticamente um grande desafio. Né? As empresas trazem palestrantes para falar em teamwork, vamos trabalhar como um time, vamos trabalhar como uma equipe, qual a importância de você ter as qualidades, né, sendo trabalhadas como equipe, e a mulher, ela tem uma grande facilidade de trabalhar em equipe, ela tem isso já dentro dela, em geral, até vindo pela forma da característica que ela trabalha isso na família. Outra coisa que a gente pode chamar de persistência, mas os maridos às vezes chamam de cabeça dura. Né? As mulheres, em geral, elas têm essa determinação e uma persistência em atingir os objetivos. Então, enquanto ela não convence, ela vai encontrar uma forma de ela falar, dela explicar e ela provar que aquela forma de pensar dela tá correta. Então, eu chamo de persistência, mas frequentemente é chamado de a mulher é muito cabeça dura, né? Assim, é quando ela tem uma ideia fixa, você não consegue tirar, né? Então, vamos aí enxergar pelo lado positivo. Outra coisa é que mulher é muito cuidadosa nos detalhes. Isso é até a característica da gente, né? A gente tem que fazer isso quando a gente cuida da nossa casa, quando a gente cuida do nosso ambiente, quando a gente está observando nossos filhos, né? Toda mãe olha, só de olhar na cara do filho já sabe. Não, o que aconteceu? Pode falar, o que você tem? Né? A mulher é muito assim, porque ela olha os sinais não verbais, é aquilo que não foi dito, né? É os detalhes, né? A minúcia, aquela coisa que está lá bem nas nuances, né? A mulher tem uma facilidade de interpretar isso muito maior. As mulheres valorizam a cooperação. Tem muita gente que diz que mulher é muito competitiva, até com outra mulher, com outro, em ambientes. Mas, na verdade,
Quando ela se sente segura, ela acha que a cooperação, que esse ambiente cooperativo é muito importante. Ela só não gosta de se sentir, dela não se sentir num ambiente confiável. E aí ela é onde ela pode, talvez, optar por não ter uma colaboração, se ela acha que essa colaboração tem um interesse lá na frente, ou porque atrás daquilo tem outras coisas que vêm. Uma outra coisa, não que ela tome só decisões com sentimentos, mas o sentimento faz parte da decisão. Né? Você analisar como é que é a tua sensação sobre a situação que você está vivendo, não só o que há de pragmático, não só o que há de objetivo, mas ela sempre vai tentar entender nas entrelinhas o que tem a mais e em geral tem a ver com feeling, tem a ver com aquele sexto sentido feminino, com sentimento. Então, ela dificilmente ela vai ser capaz de passar por cima disso, né, para prejudicar alguém, passar por cima do sentimento dela para prejudicar. De outra forma, muito diferente do que a gente imagina, né, as mulheres têm uma facilidade muito grande de desenvolvimento intelectual, porque em outras épocas a mulher, eles entendiam que ela tinha uma limitação. Né? Então, olha, eu não vou explicar para ela que ela não vai entender. Eu não vou ensinar ela a trabalhar aí no banco. Né? Muitos maridos omitiam e assumiam funções porque eles entendiam que não deviam compartilhar, porque era uma coisa muito difícil para explicar. Né? E hoje é o contrário, a mulher ela tem muita facilidade, né? E, na verdade, aquelas que assumem muitas vezes os orçamentos familiares, ela tem uma facilidade até de administrar isso, às vezes, maior do que o homem. Outra coisa importante é que elas levam o contexto na decisão. Porque o homem, justamente por causa do pragmatismo dele, às vezes ele olha aquela decisão, não dentro de um contexto geral, mas ele olha dentro daquele, o que é importante só naquela decisão, e não o que vai gerar de consequência nisso. E a mulher tem uma capacidade grande de fazer análise, né, de buscar isso, buscar ser analítica, né? Outras coisas, aí falando sobre qualidades de liderança na mulher, né? Porque é também muito comum a gente perceber que, às vezes, mulheres que vão assumindo papéis em ambientes masculinos, que eminentemente masculinos, têm uma ascensão rápida, né? Porque elas preponderam aí um fator de liderança, que são fatores, qualidades que ela tem que dão oportunidade para a liderança aflorar. Ou seja, que são boas líderes, que são líderes importantes. E tem a ver com essas qualidades. Então, a primeira é flexibilidade. Quer dizer, você ter aquela questão de você ouvir o outro, ter flexibilidade para mudar a sua opinião ou para você entender o lado da outra pessoa. Né? Um pouco que a gente diz, se colocar no lugar do outro, para analisar aquela situação, né? Mulher tem bastante disso. Orientação para ação. Mulher, o homem é pragmático nos pensamentos, mas a mulher é pragmática na ação. Se ela ficar refletindo, às vezes, muito numa situação familiar, ela não dá conta do trabalho dela, né? Da casa, do tanto de obrigação que ela tem. Então, elas têm uma orientação para a ação, que é para o fazer mesmo, né? Para colocar em prática. Tem essa vantagem da inovação, são abertas a inovações, querem saber do novo. Tem o fator que a gente comentou da integração, né? Gostam de trabalhar em equipe e trabalhando integrado com outras funções. E gostam de ter, sim, sua independência. Então, de alguma forma, é um fator motivador para ela conseguir galgar cargos, para que ela tenha essa independência, para que ela possa se sentir, de fato, independente. E outros itens que têm a ver, por exemplo, com a inovação, que é o fator da criatividade. A mulher, em geral, ela tem que buscar formas de realizar, de resolver dilemas dentro da família, que ela tem que usar a criatividade, e isso ela aprende a fazer também no âmbito da sua vida empresarial, da sua vida corporativa, né, e tudo mais. E sobre a questão de risco,
é a questão do desconhecido e do perigoso, né? A mulher, todo mundo sabe que ela, por uma questão de autopreservação da sua família, ela é capaz de assumir situações de muito risco, né? De realmente se colocar na frente das situações, independente do risco que ela traz, por uma situação onde ela não se coloca na frente, ela se coloca como se ela tivesse para preservar ou os filhos, ou o ambiente familiar, né? Ela vai que nem uma exatamente aquela figura que a gente conhece da leoa, né? Que assume todos os riscos, se for para, sabe, para defender a sua família, se for para defender um funcionário, ela age como uma leoa, né? E orientação para ação, que é assumir responsabilidade sobre os seus atos, sejam eles acertos ou erros, né? Ela poder admitir facilmente. É muito mais difícil você enxergar um homem admitindo um erro que ele comete. É mais fácil ele dizer, não, você não interpretou bem aquilo que eu te falei, não era bem isso que eu queria dizer, do que a mulher que tem talvez essa humildade de dizer, não, realmente, nessa situação eu estava errada, e saber muito mais admitir, e que isso é um passo grande quando você precisa corrigir o seu caminho. A perseverança, que a gente falou, a questão da perseverança, né? E, de você realmente ter aquela determinação quando você precisa fazer coisas de longo prazo, você tem que perseverar, né? Você tem que se manter sempre acreditando que aquilo é um objetivo importante. E isso, para o mundo corporativo, é importante. E a adaptabilidade, que é, de fato, você acabar se sentindo bem em qualquer ambiente, poder se adaptar em qualquer ambiente. Outro fator que eu quis trazer também aqui é que a gente hoje tem um volume de mulheres empreendedoras, né? A gente tem as brasileiras, dentro do ranking mundial, as brasileiras nós somos o 6º país onde tem a maior atuação de mulheres como empreendedoras. Porque esse novo papel dela no mundo dos negócios, ela também foi buscar atividades que ela poderia coordenar, muitas vezes, com a vida familiar dela. Então, muitas foram buscar seus próprios negócios, fazer seus próprios negócios, para que ela pudesse ter mais controle sobre o tempo dela, sobre como ela ia, em quanto tempo ela dedicaria para a família e quanto tempo ela dedicaria para os negócios. Então, muitas mulheres partiram para essa vida empreendedora. E isso é maravilhoso. E hoje, 40% das micro e pequenas empresas do Brasil já são lideradas por mulheres, né? Tem as mulheres como seus principais líderes. E aí, para a mulher, não é só ganhar a vida. Existe a importância da independência financeira, da satisfação das necessidades, mas ela é uma satisfação da sua autovalorização, de você sentir a tua capacidade, você sentir que você é capaz, e quase como provar para o mundo que você é capaz. Então, essa busca do empreender, né? E o fato da mulher ter, normalmente, um padrão de qualidade elevado. Então, isso, para o mundo dos negócios, cai muito bem, porque elas têm uma preocupação com o produto final que ela está vendendo, para que ele possa exprimir a qualidade que ela gostaria para consumir. Então, ela sempre pensa, se eu, como consumidora, quero consumir um produto de boa qualidade, eu, como criadora de um produto, ou eu, como prestadora de serviço, quando eu estou trabalhando para alguém ou empreendendo no meu negócio, eu quero também imprimir essa mesma qualidade, né? Então, ela busca fazer isso. E lidar bem, como eu disse, o fato dela poder empreender, conseguir lidar bem com as demandas de trabalho e de família, poder coordenar as duas coisas, né? E para você empreender, precisa de tem algumas funções, algumas tarefas importantes, que é ter boas ideias, né? Quando você quer partir para um ramo novo,
ter recursos financeiros, e hoje isso é um impedimento muito pequeno, né? Felizmente, hoje a gente consegue empreender com muito pouco recurso e, ao mesmo tempo, muitos canais de possibilidade de financiamentos específicos, como o Banco da Mulher, foram criados pensando nessa mulher empreendedora, essa mulher com esse novo papel na sociedade. Então, ela passa a conhecer onde ela pode obter linhas de crédito e fazer o uso delas. E ter um compromisso moral, que é muito da mulher, de saldar as suas dívidas, né? Aquela coisa de você sentir, não, eu vou tomar uma dívida, eu vou fazer né, eu vou tomar dinheiro para montar a minha empresa e eu quero que ela dê retorno rapidamente para eu poder pagar essas dívidas, para eu poder, né, realizar tudo e até tomar outras dívidas para ampliar a empresa e tudo mais. E aí, fatores bem individuais, que é aquela coisa, qual que é o teu sonho? Muitas vezes é a primeira pessoa, a primeira mulher dentro da família que vai viver uma realidade diferente. A gente tem situações, às vezes, da primeira mulher que tem a oportunidade de fazer uma universidade ou de fazer os filhos estudarem mais. Então, a mulher tem pequenos sonhos que, através deles, ela vai tentando galgar, né? Então, isso tem a ver com as mesmas qualidades de alguém que quer empreender. Ter bastante objetivos, né? Assim, você ter uma vida cheia de objetivos é importante para qualquer ser humano, aí não tem nada a ver com mulher, mas você conseguir e criar estratégias para realizar. Porque, às vezes, a nossa dificuldade, o que nos separa da realização, é que a gente não consegue entender os passos que eu tenho que começar a dar para que lá na frente eu atinja o meu objetivo. Né? Então, a mulher, quando ela se dispõe a entender as estratégias, então, olha, eu vou começar, eu quero empreender? Quero. Mas eu tenho condição hoje de abrir um negócio, de abrir uma doceria? Não, mas eu posso galgar passos para que lá na frente eu abra a minha doceria. E o primeiro passo é eu vender bolos aqui na minha casa. Então, quando ela entende quais são os caminhos da estratégia, então ela vai começar ganhando uma clientela, ela vai começar a mostrar, quando ela for em algum lugar, ela vai levar os bolos dela para que as pessoas conheçam o trabalho. Então, ela vai descobrindo essa estratégia e vai criando na cabeça dela todos os passos que ela vai ter que dar para atingir o objetivo lá na frente. Né? E a outra coisa, que aí eu coloquei 10 itens, alguns que eu já falei anteriormente, mas que tem a ver com a mulher empreendedora, né? A intensidade da mulher. Mulher é meio maluca mesmo, assim, sabe? Essa coisa a gente é muito intensa, a gente é muito coração, sentimento, né? A gente, em geral, tem um pezinho ali que se você deixar, até exagera. E talvez esse seja um fator que a gente sempre precisa aprender a controlar quando a gente está em alguns ambientes, porque ele não é nem sempre a intensidade, ele não é sempre bem visto em todos os ambientes que a gente está. Tem alguns ambientes que a serenidade, aquela coisa um pouco mais um pouco mais prática, né? Mas que não é muito a característica das mulheres, é melhor visto, né? A questão da afetividade, normalmente ela no ambiente, ela já está sabendo, ela quer saber da situação da outra pessoa. E seu pai melhorou? Quer dizer, em todas as relações, mesmo que seja uma relação de trabalho, ela põe a afetividade dela. Em geral, ela não consegue separar. Aí eu estou aqui, isso aqui é um ambiente de trabalho, e eu vou ser absolutamente profissional. Ela pode ser absolutamente profissional, mas o coração dela acompanha as funções que ela está. E essa afetividade é aquela coisa, a gente gostaria que as pessoas se preocupassem com a nossa vida e nos perguntassem de manhã, se soubessem, por exemplo, que eu tenho um filho doente, de manhã, quando eu chegasse, alguém perguntasse se seu filho melhorou, é muito gostoso isso. E, em geral, é uma mulher que vem e te pergunta isso, porque ela esteve atenta ao que você comentou, que tinha alguma coisa. Então, essa afetuosidade, né, essa afetividade que acompanha.
aptidão para negociação, né? Quem diz que mulher não é boa negociadora nunca tentou negociar com uma, né? Então ela tem uma aptidão para negociação, para, né, tentar dar essa última palavra e regatear para pagar um menor preço, para conseguir um bom negócio, né? Eu tenho algumas pessoas que eu conheço que são vendedores e dizem, eu prefiro lidar com homem, porque homem também, para ele admitir, por exemplo, que aquele preço é caro, mulher não. Nossa, está um absurdo, ela já fala na sua cara, então ele falou que às vezes o homem, para manter um certo status social, ele às vezes não acha muito bom, né, dependendo da forma como ele foi criado, ele não acha muito bom ficar negociando, ficar parecendo que ele está desmerecendo dinheiro e tudo mais. E a mulher não, ela quer honrar cada centavo e tudo mais. Então, essa aptidão para negociação. A questão da humildade, daí eu acho que também não tem nada a ver com gênero, isso tem mais a ver com o ser humano e você ter vontade de aprender, né? Eu acho que a gente, e aí cabe para qualquer ser humano, a gente está em qualquer local, né, com a humildade de saber que você sempre tem alguma coisa para ensinar e sempre tem alguma coisa para aprender com todo ser humano com quem você tem contato na tua vida, né? E quanto mais a gente aprende a estar ouvindo os outros, a estar entendendo aquilo que você pode captar, né, de lições, isso, como ser humano, você vai se tornar sempre melhor. A questão da responsabilidade, então, a gente brinca que a mulher, desde pequena, os meninos, né, quando eles são dados a fazer brincadeiras, são brincadeiras sempre inconsequentes. Então, o menino é muito descontrolado quando é pequeno. E a mulher já tem aquela coisa, ela vai fazer a comidinha, ela vai cuidar do bebezinho, ela nina a boneca. Então, essa questão da responsabilidade, desde que ela é pequena, ela já meio que já é dado para a mulher essa responsabilidade que ela tem que... Ela não pode derrubar o brinquedo, tanto é que a gente, às vezes, se tem uma menina na família que é mais levada, a gente, parece um menino, né? Porque ela tem aquele toque de reverência, nem tanta responsabilidade, que é uma característica das meninas desde que elas são muito pequenas, né? Então, é dado uma carga nos ombros das mulheres desde que elas são pequenas, até nas brincadeiras. Também há uma questão de alto astral, em geral, né? Ter um alto astral, ter uma energia positiva, né? Em geral, são excelentes ouvintes, né? Pelo menos é muito comum você saber que você pode contar para conversar, né? Assim, você saber que você pode compartilhar um problema seu, que ela sempre vai estar essa atenção no outro, né? Ela vai dar essa atenção. Importância ao autoconhecimento, quer dizer, para que eu possa desfrutar e ter o meu maior potencial, eu tenho que me conhecer um pouco, né? Então, essa importância ao autoconhecimento, isso é uma coisa que, na verdade, a gente tem que estar sempre alimentando na gente. Quanto mais a gente se conhece, mais a gente conhece nossos defeitos, mas mais também a gente conhece onde é que a gente precisa melhorar, né? Onde é que a gente pode e tem capacidade de melhorar. Uma capacidade de organização e a flexibilidade que a gente já comentou anteriormente. Esses itens a gente também já falou, né? E aí, um pouquinho, falando um pouco da minha realidade, né? Assim, como que eu interpreto a forma como eu conduzi a minha vida, ou porque eu talvez atingi algumas funções na minha vida que tinham bastante responsabilidade em ambientes em que eu era, muitas vezes, a única mulher do ambiente. Então, desde um conselho de administração, que é um ambiente absolutamente masculino, né? E mesmo em ambientes de trabalho, onde trabalhei, ou ser presidente de uma entidade que quase todos os associados eram homens. Então, sempre isso. E isso tem a ver com algumas características. Então, uma coisa de talvez ter sido sempre preocupação de ter uma margem de erro zero,
ter um pouco de exigência demais, né? Aquela um pouco obsessiva, compulsiva, no sentido de tá sempre buscando, meio desesperada para agradar na minha família, para agradar os meus colegas de trabalho. E isso tem um preço para a gente. Quando a gente é muito assim, existe um certo sofrimento pessoal que você vive muito em função do outro, né? Vive muito em função de primeiro atender a necessidade do outro, sempre colocando, porque você vai atender, você vai saber que ele está satisfeito com o teu trabalho, mesmo que você abra mão de alguma coisa sua para isso, né? Então, isso são coisas que eu percebi que aconteceu ao longo da minha vida. A outra coisa é ter capacidade de lidar com a incerteza, porque para você, quanto mais responsabilidade você tem na sua vida, mais você vai lidar com a incerteza, né? Você trocar de emprego, você eu vejo, por exemplo, eu sou uma pessoa que tinha uma estabilidade familiar e uma estabilidade de trabalho, de negócio, muito grande. No entanto, assumir, por exemplo, de largar a minha vida empresarial por um tempo e assumir um cargo público, teve, vamos dizer, eu precisei lidar com a incerteza, porque você está indo para um ambiente onde você não sabe como é que você vai ser recebida. No meu ambiente empresarial, eu já sabia todas as minhas qualidades, os meus defeitos e com quem eu estava lidando. A partir do momento que você vem para um outro ambiente, que é totalmente inóspito, né, que você não está acostumada, você tem que saber lidar com a possibilidade de você não ser tão unanimidade quanto você era no teu mundo empresarial. Então, é muito importante você não ter medo, né? Você ter coragem de se atirar ao incerto, porque é muitas vezes no caminho diferente que está a solução de algum problema, né? Então, não ter esse medo. Ter a motivação como autorreferência. Então, um exemplo claro é esse. Eu dei aula durante 15 anos. Então, durante 15 anos, eu fui empresária e falei mal do governo que não fazia coisas para os empresários. E aí, quando foi me dada a oportunidade, foi muito claro para mim. Bom, você acha que lá você é capaz, né, fazendo um trabalho público, você é capaz de fazer alguma coisa diferente do que as pessoas que estiveram lá estavam fazendo? Porque a verdade é só uma questão de motivação, porque dentro do ambiente que eu já estava acostumada, eu já conhecia tudo. Quando você vai para outro ambiente, o que te faz diferente dos outros, né? Mas você tem que acreditar na sua capacidade, que você está indo para fazer de forma diferente, você está indo para tentar deixar a tua marca, né? E ter humildade de conhecimento, né? Você chega num ambiente que já existe antes de você. E, como eu sempre brinco, eu estou diretora, e ele vai existir quando eu sair de lá, né? A gente tem muito apego nas coisas. A gente tem muito apego aos cargos, às funções, à tua cadeira, à tua mesa, ao teu ambiente. A gente tem muito apego, né? Porque a gente vai criando laços com essas coisas. Só que, na verdade, você chega nos ambientes e as coisas já existiam antes de você. E, provavelmente, no dia que você for embora, as pessoas talvez sintam a sua falta por um tempo, mas vai vir uma outra pessoa que vai ocupar o teu lugar e vai fazer, talvez, melhor que você algumas coisas e outras não. Então, essa capacidade de ter humildade, de dizer, eu tenho mais para aprender, eu posso fazer melhor, eu tenho capacidade de ir atrás e acreditar que a gente tem que estar sempre se aprimorando, porque sem isso a gente não consegue. E uma coisa mais difícil ainda, que não existe sucesso garantido. Não é porque apesar de eu ter sido convidado, porque havia vamos dizer, uma carga positiva em cima do meu nome, no sentido de que tinha uma percepção de que eu era uma pessoa que teria capacidade, não há nenhuma garantia de que você vai ter sucesso num outro negócio como você teve no teu trabalho. Né? Eu trabalhava numa empresa familiar, apesar de não ter uma estrutura familiar no sentido, se eu não trabalhasse bem, certamente meu pai me demitiria, sem o menor problema. Né? Não era o fato de trabalhar numa empresa familiar que me dava garantia.
Eu tinha que fazer honrar até mais, né? Eu penso da forma como minha família é estruturada. Mas o sucesso num lugar não garante que você vá ter em outro. E, na verdade, o sucesso do presente não garante o sucesso do futuro. Tem empresas que, durante muito tempo, foram muito bem-sucedidas e fatores externos, onde você não consegue trabalhar em cima deles, você acaba sendo vítima, né? Não é vítima, porque, na verdade, você teria que ter feito ações para que aquilo não acontecesse, mas o que a gente tem que ter é que o sucesso do passado ele tem que alimentar metas novas para o futuro. E é aí que você vai trazendo esse desafio e vai buscando como melhorar, né? E aí, só exemplificando a estrutura do sucesso da carreira feminina, é porque, na verdade, há uma integração do que é o ambiente familiar, do que é o pessoal e do que é o trabalho. Não são coisas dissociadas. Eu não sei se tem nas redes sociais, corre uma palestra muito engraçada, que, se vocês não viram, tenham a oportunidade de ver, que explica um pouquinho como é que é a mentalidade do homem versus a mentalidade da mulher. Não sei se vocês já viram essa apresentação, que diz que a mulher é uma grande caixa, a cabeça da mulher é uma grande caixa onde está tudo misturado. Lá está misturado família, negócio, vida o seu hobby, tudo junto, né? Embebido num líquido de sentimento. E para o homem, não. São caixinhas, compartimentos, onde o homem ele é capaz de absolutamente separar como é que é o trabalho dele, do que é o ambiente familiar. Quem não viu procura no YouTube, que vocês vão encontrar, que é a coisa mais engraçada, porque ele conta essa diferença do homem e da mulher de uma forma bastante divertida, né? E é verdade, né? Esses compartimentos, quem é casado ou quem convive no ambiente com homens, a gente sabe que é verdade. Ele tem que estar prestando total atenção no assunto, senão você não vai conseguir tirar dele aquilo que você quer, se ele está em outro compartimento. Você não vai falar de família se ele está no compartimento do trabalho, né? Ou no lazer, você conseguir conversar de algum dilema de trabalho. E a mulher, ela fala de tudo ao mesmo tempo agora, né? Assim, é tudo ao mesmo tempo e tudo com a mesma intensidade. E é essa capacidade de mesclar todas essas coisas juntas, sem deixar nada a mais. E uma das coisas que eu acho que também acabou trazendo um novo desafio as empresas têm mudado o seu padrão. Então, a mulher, de que forma ela se encaixa nesse novo padrão das empresas? Onde a empresa tem que ter um relacionamento, se ela tem um produto ou se ela tem um serviço, como é que é o relacionamento dela com o mercado? Hoje, o foco nos serviços, mesmo se você vende um produto, existe uma preocupação de que você faça um feedback com o teu cliente, se aquele produto atendeu a necessidade ou não. Então, mesmo quando você vende um produto, ter foco em serviço, você poder atender ao cliente de forma integral, né? Então, por que vai encaixando algumas qualidades que a mulher tem nesse novo padrão de empresa que hoje está aí? A preocupação com a qualidade de vida. Então, hoje, as empresas têm, sim, que estar preocupada com a qualidade da vida do seu funcionário. Porque se ele não tem qualidade de vida, a gente tem aquela pirâmide, onde eu não consigo evoluir na pirâmide se eu não atendi a minha condição básica. Se eu não ganho um salário que me mantém com decência, eu não consigo almejar coisas diferentes, porque eu ainda estou na base da pirâmide, que é aquelas necessidades básicas mesmo, que é de sobrevivência. Então, as empresas elas têm que se preocupar com a qualidade de vida do seu funcionário, porque isso tem conexão direta com a qualidade do serviço que ele vai conseguir prestar.
existe uma preocupação com razão, sensibilidade e emoção. Hoje, os clientes, eles não são mais aquelas coisas objetivas. A gente percebe isso no mundo das redes sociais. Às vezes, pequenas coisas que acontecem com a gente dentro das empresas, você vai lá na página da empresa no Facebook ou no Twitter e detona a empresa. Porque junto com a tua experiência de compra, ou com a tua experiência com aquele produto, vem aquela experiência emocional. Que você quer mais contar para um monte de gente que você foi mal atendido. Porque você não quer que as pessoas passem pela mesma coisa que você passou. Então, hoje, é uma preocupação das empresas, que antes era uma questão muito objetiva. Eu prestei um bom serviço, então era uma coisa objetiva. Hoje, não. Ela é meio intocável. Eu não sei dizer. O que é um bom serviço? Um bom serviço pode ter um padrão diferente para mim e para vocês. Cada um tem um padrão de serviço. E a empresa não domina isso totalmente. Então, ela precisa ter funcionários de todos os estilos na sua carteira de empregados. Porque cada um vai trazer essa percepção do que é um bom produto, do que é um bom serviço, do que o cliente pode gostar. A questão da segmentação também, né? E o global sem deixar de ser local. Quando a gente diz global sem deixar de ser local, é a gente enxergar um pouquinho que é assim. Hoje, até o grande supermercado chiquérrimo, ele quer parecer um mercadinho de bairro. Aquela vendinha, ele quer atender a necessidade quase como se fosse uma necessidade particular daquele cliente. Ele é uma grande rede, mas ele quer que o cliente se sinta especial como quando você vai num mercadinho da esquina que você frequentava perto da tua casa. Então, é o global sem deixar de ser local. É você sentir que você pode atender todos os públicos. E ter a tecnologia como uma coisa dinâmica, que não está aí só para dizer que tem tecnologia, que está aí para te trazer serviço, que está aí para te trazer benefício. Ninguém cria aplicativo, facilidade tecnológica, se não for para o próprio uso nosso. Né? Então, as empresas estão muito atentas a isso. E aí, vem aí uma mensagem, né, já está terminando, e só pensando o seguinte, na verdade, a gente não precisa dividir os espaços, a gente não precisa separar os espaços. As empresas mais inteligentes são aquelas, né, que conseguem fazer com que o ambiente de trabalho seja harmonioso e consigam tirar o melhor potencial de homens e mulheres, que têm qualidades diferentes. Né? E tem, muitas vezes, competências complementares. E ao trabalharem juntos, você tem uma multiplicação dos resultados. Então, você tem empresas que valorizem o equilíbrio das energias do masculino e do feminino. E não que a gente precise ter empresas que tenham só mulheres. A gente não deve desejar isso, até porque acho que um ambiente saudável ele tem todo tipo de... Né? Tem gente jovem, tem gente velha, tem gente do sexo feminino, do sexo masculino. E esse é o bonito, porque a gente não precisa querer... a gente não ganha mais espaço quando os homens perdem espaço. Essa é a verdade. A gente não quer ganhar espaço em cima do espaço dos homens. A gente quer ganhar o nosso espaço. O que é meu, de meu direito. Eu não quero tirar o de ninguém. Eu quero ganhar o meu. E, para isso, também compreende a gente saber valorizar as capacidades dos homens que trabalham conosco. A mesma coisa na família. É a gente saber lidar com o homem na nossa família e trazer ele para perto daquilo que a gente gostaria que ele entendesse que é os desafios da nossa casa, né? E aí, falando, que eu já comentei na outra, mas é assim, o novo consumidor tem anseio de ser mais tocado pela emoção e pela sensibilidade, que são características muito femininas. Né? Então, hoje, essa é uma contribuição que a mulher pode dar.
é uma contribuição que ela tem capacidade de dar. E aí, só falando, como a gente já comentou isso em outros slides, mas os 4 pilares, que são objetivos bem definidos, né? Isso é importante em qualquer ser humano, mas falando um pouquinho do modelo de sucesso, se você quer ser uma mulher, né, que tenha um modelo de sucesso, ter objetivos bem definidos, buscar estruturas organizacionais que tenham essa integração. Então, em vez de você buscar a segregação, você trazer só mulheres para trabalhar no seu setor, né? Às vezes a gente tem necessidade disso, porque tem funções que a gente entende que a capacidade delas é melhor para isso. Mas independente do gênero, é você colocar as pessoas no lugar que elas estão melhor aproveitadas, com a melhor das suas capacidades. Estratégias inovadoras, ou seja, você saber buscar de forma diferente, né, sempre buscar a inovação, e ter essa liderança interativa e cooperativa, você saber que a gente não é nada sozinho, que a liderança pressupõe que você consiga também trazer as pessoas. A melhor liderança é aquela que é inspiradora, né? Porque não é o poder só porque você tem uma posição, mas porque as pessoas se inspiram em você para seguir um certo caminho. Essa é a melhor forma de você sentir que você tem né, os seus funcionários sendo bem liderados, seja você mulher ou homem. E aí, a gente tem que tomar um pouco de cuidado, porque a mulher também, como ela teve que lutar bastante para ter o espaço, que ela não comece a assumir papéis que ela é uma super mulher, né? Então, ela também saber que é importante ela não assumir talvez esse papel também perante aos homens, porque isso em vez de aproximar, isso afasta, né? E a questão da administração adequada do tempo, isso é para qualquer ser humano, quer dizer, todos os homens também precisam ter seu espaço, mas a mulher ela vai querendo ter essa melhor administração do tempo para que ela consiga congregar todos aqueles itens que são importantes para a vida dela, para que ela tenha um hobby, para que ela tenha uma vida familiar saudável, né, tudo isso. Ela ter padrões de exigência normais, né? A gente às vezes brinca que a gente é bastante exigente com o filho, né? E os filhos às vezes sentem que a gente é exigente demais, no sentido, a gente diz, eles tiraram uma nota ótima, a gente diz, não fez mais que obrigação, você só faz isso, só estuda, tem que tirar nota boa. Então, a gente também começar a trabalhar nosso padrão de exigência, para que a gente não pareça que acha que tudo é realmente óbvio, é óbvio que você tem que ir bem. Não. Valorizar esse esforço das pessoas que estão ao seu redor, seja a sua família ou seja no seu ambiente de trabalho. E continuar mantendo as atividades que você acha importante para você, porque às vezes a mulher, por conta de assumir um cargo novo num trabalho, ela abre mão de tudo, ela abre mão porque ela quer parecer o homem, quer dizer, eu quero trabalhar 18 horas por dia, eu quero ter uma função, quer dizer, ela às vezes ela erroneamente pensa que ela precisa assumir esse papel para ela ser valorizada. E valorizar as multitarefas, que é uma característica normal da mulher, quer dizer, que é capaz de fazer muitas coisas ao mesmo tempo. Então, são estratégias femininas para que ela saiba como se colocar da melhor maneira. E se eu posso, como eu disse, modestamente, fazer uma contribuição para algumas coisas que têm que tem muito valor na minha vida, né? Eu trago aí 2 frases que uma é da Alice no País das Maravilhas, né? Que quando ela encontra com o coelho e pergunta qual o caminho que ela tem que seguir. E ele pergunta, mas para onde você quer ir, né? E aí vem a frase, quando não se sabe para onde se vai, né, para onde você vai, qualquer caminho serve. Então, antes de você decidir para onde, né, qual caminho você vai tomar, onde é que você quer chegar? Eu quero chegar, então eu tenho que encontrar qual é o melhor caminho para esse lugar que eu quero chegar. Mas primeiro eu tenho que entender onde é que eu quero chegar.
E a outra coisa é que vento algum é favorável para quem não sabe onde quer ir. Né? Porque você às vezes diz, nossa, as coisas não foram favoráveis para mim, ou então, nossa, eu tenho tanta dificuldade. Mas quando você vê, você está lutando contra uma maré, né? E ao invés de você usar o vento favorável para te levar mais longe, você está lutando contra a maré. Então, assim, se você não sabe para onde você quer ir, nenhum vento é favorável, porque você não vai usar a corrente a seu favor. Né? Então, ter sempre objetivos e metas traçadas e ter a capacidade de olhar para o que você é hoje e o que você deseja ser, nos torna aptos a trilhar o caminho que precisamos percorrer. Então, começa sempre primeiro na cabeça, né? E aí vem, faça de suas atitudes afirmações positivas de seu modo de vida, porque melhor do que você dizer é você mostrar com as atitudes quem você é. Né? As pessoas conhecem muito mais você pelo que você tem de atitude do que aquilo que você diz que faz. Né? Então, faça de você aquilo que... Mostre o que você é nas suas atitudes. Haja sempre como se você tivesse as características que deseja ter, porque assim você as terá. Então, se eu acredito em algumas coisas, eu começo a agir como se eu tivesse, porque eu quero acreditar que eu sou capaz daquilo. Né? Então, muitas vezes, se o que eu mais quero na minha vida é ter paciência, eu ajo com paciência. Quanto mais difícil é eu ter paciência, mais eu vou trabalhar para ter. Porque aí, na segunda vez, vai ficando mais fácil. E quando eu percebo, eu estou uma pessoa paciente. Porque eu trabalhei para isso. Atue como uma pessoa de sucesso e, com certeza, o sucesso virá até você. Afaste-se completamente de pensamentos como não posso, mas ou se, e substitua por eu posso, eu farei, eu estou no processo de conquistar. E lembre-se que a sua atitude é a parte mais importante. Quer dizer, as pessoas vão observar muito mais o que você faz do que o que você fala, como eu disse na questão das afirmações positivas. Né? Isso é muito mais importante do que você ter uma boa dialética e na tua vida pessoal você não agir da mesma forma. Ela não tem, você vai ser inconsistente. Então, a gente tem que estar preocupado com as nossas atitudes, porque são elas que vão mostrar a que a gente veio. Então, se a gente acredita no nosso valor, né, e aí falando um pouquinho da mulher, eu acho que a mulher primeiro tem que confiar que ela é capaz, porque senão ela não consegue convencer ninguém de que ela é capaz. Ela não encontra o espaço enquanto ela não se sente merecedora desse espaço. Enquanto ela não se sente, de fato, ela não pode se inferiorizar. Tem que partir dela. Essa autoestima, essa vontade, não, eu sou capaz. Ou se eu não conheço tudo do trabalho agora, eu vou ser capaz, num período de tempo, de aprender o que eu preciso. Então, começa sempre pela gente, no acreditar. Né? E é isso. Aí, só terminando, que a gente sempre gosta de... eu acho que a vida da gente é sempre para a gente aprender, né? Então, a gente não arrastar com a gente coisas que nos machucam, faça as pazes com o seu passado para que ele não afete negativamente seu presente, né? Às vezes a gente é meio rancoroso com as coisas, né? E fica se remediando, sempre voltando naqueles dilemas. Então, fazer as pazes, às vezes você teve poucas oportunidades, mas quando te derem uma oportunidade, você não vai ficar se lamentando porque você não teve antes. Sabe? Se joga e abraça. O que os outros pensam de você realmente não importa. Na verdade, isso não é 100% verdade. A gente se importa, sim, com o que os outros pensam da gente. Porque a gente vive numa sociedade. Mas o mais importante é o que a gente sabe que a gente é. Né? O que você tem lá dentro de você, que você sabe que você é. E você agindo assim, você vai mostrar para os outros. Eles vão perceber quem você é. O tempo cura quase tudo, então dê tempo ao tempo. Então, a gente tem que sempre ter essa paciência do tempo. Né? E ele chega não no seu tempo, mas no tempo da vida. Né? E, às vezes, não é aquele que a gente queria. Às vezes, ele é muito mais lento do que você pensa que deveria ser. E ninguém é responsável pela sua felicidade além de você mesmo. Então, se você não está feliz, mais de metade disso tem a ver muito mais com a forma como você está direcionando a sua vida do que, na verdade, com as outras pessoas. E a gente tem uma tendência a muito jogar no outro a responsabilidade. E não compare sua vida por outro. E não julgue ninguém. Você não sabe o que as outras pessoas estão passando, né?
Então, às vezes, a gente acha a vida dos outros muito maravilhosa e a gente tem a tendência aquela história da grama do vizinho é mais verde. Isso tudo é verdade. A gente olha a vida dos outros e a gente acha a vida dos outros uma maravilha. E, na verdade, a gente não conhece o que há por trás. A gente só conhece o que há por trás da nossa. Então, não se prender na comparação. E pare de pensar demais no sentido de que o problema ele não aumenta ou diminui quanto maior se torna ele, né? E quando você vai buscar, a solução, quando você menos perceber, você já está fazendo, né, a solução. E, na verdade, sorria, porque a vida da gente... a gente não é dono de todos os problemas e a gente também não vai ter a solução de todos eles. Então, é a gente mudar aquilo que pode ser mudado e se concentrar naquilo que tem capacidade de mudar. Porque aquilo que a gente não tem capacidade de mudar, sejam as pessoas, os ambientes, a gente não deve se concentrar. A gente deve se concentrar naquilo que a gente tem capacidade. Então, é nessas 7 mensagens finais que eu agradeço aí a gentileza dessa audiência atenta. É muito gostoso a gente falar e olhar o olhar de vocês e sentir que, de alguma forma, há uma troca e tem coisas que eu posso ter falado que vocês concordam e outras que não. E, por isso, eu aproveitei para terminar um pouquinho antes, para a gente poder ter tempo de compartilhar um pouquinho, né? E eu tenho certeza de que vocês têm muito mais experiência, até porque participam desses comitês, têm muito mais experiências do que eu em muitas coisas, mas eu humildemente vim aqui para compartilhar as minhas, para a gente poder conseguir evoluir, né? E eu tenho certeza de que a gente sai melhor de todas essas oportunidades. Então, agradeço a oportunidade que vocês me deram. Eu que agradeço, Alessandra. Foi uma grande palestra, com certeza, e muito conservadora. Na verdade, quando você fala em mulheres, né, a maior parte das empresas hoje, as mini empresas, está sendo gerada por mulheres. E essas já, em primeira mão, os funcionários delas já são mulheres. É difícil não ser assim. Então, é muito importante. Eu quero também agradecer muito aqui o seu Mauro Gibson Pereira, que ele é da atenção integral à família da SEAC. Eu agradeço. Casa de Apoio à Vida. Então, eu agradeço. É um núcleo do Allan Kardec que trabalha com gestantes, adolescentes e adultas desde 1979, e a gente tem compartilhado um pouco com a vereadora, né, com a Rosane, esse tipo de trabalho que a gente faz, porque a gente acredita muito na mulher, assim como a Alessandra deu uma lição para nós hoje. Eu sou testemunha, Alessandra, de quanto a mulher, já numa fase muito ainda nova, 12, 13 anos, se preparando para ter o primeiro filho, o quanto ela é capaz. E eu estava dando esse testemunho à vereadora. É muito capaz. A gente precisa acreditar nisso, porque é uma transformação muito rápida de uma menina de 12, 13 anos, já com filho, eu estava dizendo, e é possível fazer tanta coisa com essa moçada. Nossa, como elas reagem bem. Ela é muito capaz, a mulher, porque senão ela não reagiria tão bem como ela reage, e nós temos essa experiência lá, para contar para muitas de vocês. Obrigado. Eu que agradeço, senhor Mauro. Também está agradecendo aqui a presença da Denise, da conselheira estadual da Condição Feminina. Aí ficou tudo abreviado aqui. Estou agradecendo. Agradeço também a Ruth Alves Ferreira, presidente da Associação das Mulheres de Campinas. Meu muito obrigado a todos aí. E quero passar uma palavra para o Carlão, vereador, se há. Bom, obrigado, vereadora. Bom, foi, de fato, uma palestra importante. Eu queria trazer 2 elementos aqui que eu acho fundamentais para essa reflexão e para que possa nos ajudar nesse trabalho, né? Como a opressão contra as mulheres,
ela começa particularmente nos espaços públicos, né? É onde a gente vê as maiores discriminações, o machismo é muito forte no aparelho do Estado e, fundamentalmente, ele acontece na religião. Eu acho que esse é um fator muito sério para que a gente possa fazer essa transformação de construir esse novo modelo, essa nova mulher, passa pela gente desafiar a questão da religião. Que a religião, hoje você não tem padre, que são mulheres, que possam celebrar. E um segundo elemento, ele reflete nesses dados que a Alexandra trouxe, que é os principais cargos de chefias nas indústrias, no comércio, eles não estão ainda na mão das mulheres, porque é imposta a elas essa tradição de que ela pode tomar conta e mandar lá na casa dela. Mas saiu para fora, não, é coisa de macho, coisa de homem. E eu acho que tem uma influência muito grande do que a igreja ainda prega. A igreja ainda não teve essa capacidade dessa abertura para permitir com que as mulheres consigam fazer essa reflexão. Porque quando a gente vai para a periferia da cidade, o acesso a uma vida como essa está muito distante. Nem se sonha a enxergar essa realidade, porque quando ela se torna patroa, ela se torna uma patroa ainda muito explorada, que ela está lá no bairro ou ela é cabeleireira, né, faz cabelo dos outros, ganha muito pouco, então, de alguma forma, ela ainda continua. É difícil a autoestima para ela buscar essa ascensão que eu acho que precisa. Mas eu acho que é um desafio para todos nós em fazer com que essas instituições, a gente desafie elas a fazer essa abertura para que a mulher possa enxergar o mundo desse jeito. Porque ela foi educada da forma que foi a bisavó, que foi a avó. Porque dificilmente a gente ensina um filho da gente a lavar uma louça. A gente já ensina ele que ele tem que ir jogar bola, a mulher tem que ficar em casa lavando louça, costurando. Então, esses desafios eles vão ser fundamentais. Eu acho que essa exposição, essa palestra, ela vai nos ajudar muito a desafiar os grupos organizados de mulheres da periferia, as mulheres organizadas, as não organizadas, e também apostar fundamentalmente na educação. Porque acho que nenhum de nós, a gente não nasce machista. Né? As coisas deixam a gente, mas o acesso que a gente tem na educação no Estado, tudo é feito para deixar a gente com esse perfil machista. Acho que só o homem pode. Então, acho que foi excelente a palestra. Parabéns. Tá aberto se alguém quiser. Boa tarde a todos. Boa tarde. Muitos aqui já me conhecem. Sou Ricardo, amigo da vereadora Neuza. Eu concordo plenamente com as explanações do vereador Carlão, né? Nessa área religiosa, em termos de catolicismo, ainda é muito conservador e vai continuar sendo. Em outros ramos, em áreas profissionais, em que tem ainda esse conservadorismo, né? Eu vejo que tem havido evoluções, principalmente aqui no Brasil. Eu estive sábado na Escola Preparatória de Cadetes do Exército, né? E tive a informação, que já tinha antes, mas foi confirmada pelo comandante na área de segurança, né? Que é um ramo conservador ainda, preponderantemente masculino, mas na escola preparatória, agora em 2017, vai ter a primeira turma de oficiais combatentes femininas do Exército, né? Então, eu acho que está mudando, e isso ainda bem que está mudando, é válido, né? Ainda mais nesses setores públicos. E no Brasil,
temos a nossa presidente, a chefe máxima da nação, uma mulher no governo, né? Eu só gostaria de agradecer, né, dizer que, nossa, além das expectativas mais uma vez, e queria só complementar o que o vereador falou, na questão de que a palestra passa longe da periferia, né, essa ascensão toda, dizer que realmente, embora o senhor tenha dito, eu acredito que o caminho é realmente pela educação, porque à medida que os jovens tenham acesso à educação, eles vão buscar outros caminhos, eles vão ter essa ascensão. Então, é por isso que nós devemos, cada vez mais no nosso país, valorizar a educação, que através dessa educação é que vão se abrir os caminhos, as oportunidades, né? Obrigada. Eu também gostei demais da sua palestra, porque assim, eu achei que, longe da realidade, o seu mundo é um mundo e essa realidade que ele está falando é um outro mundo. Mas a sua realidade, o que você explanou aí, é o que deveria acontecer. Então, assim, foi uma palestra assim, que as pessoas, assim, de autoconhecimento, que às vezes uma mulher lá da periferia, ela não sabe decodificar tudo isso que você falou. E deveria ser, mas eu achei brilhante, achei maravilhosa. Viu? Mais alguém? Boa tarde, meu nome é Maria das Graças, eu sou do Grupo de Mulheres da Periferia e estou hoje conselheira do Conselho do Direito da Mulher e também estou na coordenação do Conselho. Eu queria continuar a questão da educação, porque é muito importante, não só na sala de aula, mas em todos os lugares, ser trabalhado e de uma forma, assim, trabalho de formiguinha. Todos nós, da sociedade, somos educadores. Então, temos que, sim, trabalhar desde pequenininhos e pequenininhas, esta questão que a Alessandra falou para a gente, e o Carlão também. A questão da família não é na escola que vamos educar. Educar é desde pequenininho, em todos os lugares. Se você está ouvindo alguém com atitude machista, acha um jeito de você ajudar aquela pessoa a direcionar o seu olhar. São coisas simples, mas, na medida que nós temos a coragem de contribuir, vai ser muito importante para todos nós. Não é preciso que ele seja meu filho, que ele seja meu neto, que ela seja meu sobrinho. É um ser humano. A mudança começa nas nossas atitudes para que haja uma sociedade menos violenta do que nós estamos vivendo hoje. Sem dúvida, suas palavras são sábias, não tenha dúvida disso. Muito obrigada. Mais alguém? Eu sou Denise, sou do Conselho Estadual da Condição Feminina e secretária para o interior da Federação das Mulheres Paulistas. Parabenizar a vereadora pela iniciativa, parabéns pela palestra. Eu acho que você passou uma realidade da sua experiência, isso é muito importante, essa troca. E vai, assim, os problemas que você abordou aqui da sua experiência, o 8 de março, que nós estamos organizando esse ano, tem o foco na questão do trabalho igual, salário igual. E isso é garantido na nossa Constituição. O Brasil é signatário da Convenção da Organização Internacional do Trabalho, só que não acontece no nosso país. E, particularmente, no nosso estado, o estado mais rico da nação, é onde essa diferença é maior. As mulheres chegam a ganhar 31% a menos que os homens
para a mesma função. Quer dizer, ela tem que trabalhar quase que o dobro de horas para poder ter o mesmo salário. Então, nós estamos fazendo vários eventos e vamos ter uma luta unificada em Brasília, no dia 11 de março, né, que é a campanha pela aprovação da PL, Projeto de Lei 130, né, que pune, né, as empresas que cometem este delito, né. Então, eu acho que isso é mais um passo que nós vamos dar, né, para chegar nessa realidade, no que você passou de experiência aqui, né, da sua trajetória, né. Então, só queria dizer isso para vocês, que nós estamos batalhando para mudar essa realidade. Obrigada. Mais alguém? Então, desde já, foi mesmo maravilhosa, brilhante. Já é uma... Vamos pôr, já está ensinando. E a educação, como se foi falado, começa mesmo, tem que começar no berço, tem que começar dentro de casa. E hoje o que seria mais bem valorizado é a educação. Eu acho que isso, infelizmente, está sendo ainda uma das piores, não por falta dos professores, nada, mas dos nossos governantes atuar mais nessa área da educação aí. Sem educação e sem saúde não somos nada. Essa que é a verdade. Eu quero agradecer muito a Alessandra aqui pela palestra, por o tempo disposto aqui para a gente. E já agradecendo também o doutor Ricardo aqui presente. A Maria de Lourdes também, né, da inspetora da Ronda Escolar. Eu agradeço muito. O Mauro Gibson Pereira, agradeço. A Alessandra, mais uma vez, meu muito obrigado. A Ruth, também, é a presidente da comissão da Associação das Mulheres, meu muito obrigado de novo. Denise, conselheira estadual, meu muito obrigado. E ao vereador Carlão, aqui presente, meu agradecimento também. Assim como a todos aqui presentes, eu agradeço a presença de cada um e vou finalizando aqui meu muito obrigado. E vamos em frente.